Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos aqui com meu amigo Arthur Avelino Vieira de Oliveira, falando sobre cirurgia abdominal no século XXI. Esse é o nosso terceiro programa. Eu não vou deixar o Arthur embora sem falar tudo que a gente tem que saber. Ele já falou para vocês sobre laparoscopia, sobre cirurgia robótica. E agora nós vamos começar esse terceiro programa, Arthur, perguntando para você o que a inteligência artificial pode fazer pelo cirurgião, quer na cirurgia robótica, quer na cirurgia aberta, quer na cirurgia laparoscópica. Como que você vê a inteligência artificial ajudando na cirurgia abdominal do século XXI? Eu acredito, que esses dispositivos que a gente usa atualmente, como essas câmeras, esses monitores 4K, câmera 3D, mais cedo ou mais tarde a sala vai ter a inteligência artificial acoplada. Algumas coisas, por exemplo, de chamativo, no sentido, por exemplo, alterações de monitorização do paciente que possam ser observadas precocemente, porque o cirurgião ele presta atenção ali na manipulação. Está focado, Ele está focado naquilo, Porém, alterações de caráter pressórico, alterações do ponto de vista hemodinâmico, déficit da diurese, enfim, são coisas que a gente mais antigo, tem o costume, o hábito de perguntar, de falar, de estar pondo o anestesista no nosso métier ali, no nosso procedimento. Mas eu acredito que a inteligência artificial vai interferir nisso. Talvez ela consiga ver um step antes, Um step antes. É isso que eu sinto. Eu acho que ela vai fazer isso. Ela pode, através da sensibilidade da câmera, ela te jogar no monitor e falar assim, olha, risco de sangramento. Por exemplo, às vezes você está operando a vesícula é um dos órgãos que tem maior alteração anatômica no hilo que eu conheço. Eu não conheço víscera. É muita coisa, É muito. Eu já vi de tudo. E às vezes, sei lá, aquilo projetado, naquela coisa, no computador ali, numa coisa rápida, no sentido da observação, ela pode te ajudar. Olha, você vai ligar a via biliar, hein? Cuidado. Quer dizer, existe uma doença que é uma fístula, que a gente chama da vesícula no duodeno ou na via biliar principal, Tem um nome, eu não vou ficar, pessoal, vou ficar incomodando aí os telespectadores com o nome. Mas tudo isso faz parte da dissecção, da abordagem cirúrgica ali, o cirurgião tem que prestar atenção. Os menos avisados, às vezes, ou cansados ou distraídos ali no momento, podem cometer um risco, Sim. De uma lesão que muitas vezes pode ser grave, pode ser determinante na evolução daquele paciente. E eu acho que isso muitas vezes pode ser minimizado através de um alerta como esse. Eu acredito que isso possa acontecer. Sim. Não vejo demérito. Então, eu acho, na monitorização, eu tenho certeza absoluta que isso é próximo, muito próximo. Hoje a gente tem monitorização das ondas cerebrais, para saber o nível de profundidade de anestesia. É um conforto, né, Arthur? Sem dúvida. Nossa, sem dúvida. Sensacional. Então, se você juntar todas essas monitorizações, monitorização da pressão, monitorização da oximetria, monitorização da pressão respiratória, diurese. Se você juntar tudo isso e tiver uma coisa que fique te alertando, olha, urinou pouco, talvez tenha que dar mais volume, porque a pressão deu uma caidinha. Se vai precisar usar ou não droga vasoativa para estimular o débito cardíaco. Enfim. Sensacional. Eu acredito que os anestesistas, que me desculpem, mas eles vão só depois montar as drogas. Porque eu acho que é aí que o negócio vai pegar, Vai pegar. E eu acho que pro ensino Brincadeira, também, hein?
Os anestesistas que me desculpem aí. Mas veja que para o ensino também vai ser fundamental. Opa. Se para quem já está no exercício isso é importante, você imagina para aquele cara que está começando, que vai fazer a primeira, a segunda, e você ter... Seria como um proctor, né? Ó, cuidado aqui você está muito perto, ó, vem um pouquinho mais para cá. Quer dizer, isso vai ajudar muito, né? Você sabe que a gente achava isso tão importante no passado? Eu dei aula na Faculdade de Medicina e na técnica cirúrgica. Nós provocávamos, na época, né, Deus me perdoe, porque a gente fazia procedimentos em cães, na época era permitido, né? Eu também fiz, viu? Pois é, então. Também fiz. Né, Hoje não pode mais, mas eu fiz. Então, e a gente treinava, né, para os alunos ali. E nós fazíamos, provocávamos coisas que poderiam acontecer de acidentes e de alterações no animal monitorizado e que o cirurgião, que seria o aluno ali que estaria aprendendo, teria que prestar atenção. Então a gente provocava uma hemorragia, lógico, não deixava sangrar para o meio, mas para dentro de um frasco, depois a gente reinfundia, né? Para eles verem o que aconteceria com a alteração. Exato, com o animal chocado, enfim. Só que eles ficavam vendo isso acontecer. Sim. O que isso, talvez, nós vamos antecipar, acredito, agora, através com a inteligência artificial. Agora, Arthur, vamos caminhar um pouquinho na tua carreira. Conta para quem está nos ouvindo, como é que foi primeiro escolher cirurgia? E depois como é que foi escolher cirurgia do aparelho digestivo? Conta pra gente quem foram os norteadores dessas decisões. Eu tenho uma história bacana aí de família, né? Meu pai foi um cirurgião, meu pai veio do Rio, meu pai é carioca, né? Na verdade é fluminense, né? Meu pai nasceu numa cidade que se chama São Fidélis, filho de fazendeiro, e fez escola de medicina no Rio de Janeiro, e fez cirurgia geral, e de repente apareceu uma oportunidade para ele para vir para Jundiaí, ele veio, e aí se estabeleceu aqui, trouxe minha mãe, que também é campista, é fluminense, e aí foi crescendo profissionalmente na cidade. E era um cara que operava tudo, né? Naquela época, eles faziam cirurgia geral mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu frequentava um serviço de cirurgia geral, mas eu tinha uma vontade, assim, eu tinha uma curiosidade com a cirurgia pediátrica. E aí eu fiz um ano de cirurgia geral, que era pré-requisito, né, para nós, e aí fui fazer cirurgia pediátrica. Que legal. Então comecei minha formação como cirurgião infantil. E, olha, pensa numa coisa que me ajudou demais. Por quê? Porque a cirurgia infantil, né, diferente de que alguns, e eu ouvi de alguns professores mais antigos, né, que não era uma especialidade que não deveria existir, porque o cirurgião geral ou o cirurgião do aparelho digestivo operaria. Não operaria. A criança tem particularidades que são dela, né? Não é um adulto em miniatura, isso é sabidamente. Sabidamente. E é importante você entender um pouco da embriologia, né? Do desenvolvimento do embrião até o desenvolvimento na fase do feto e aí a criança nascida, para você muitas vezes entender o porquê de algumas patologias que aconteciam. E alterações anatômicas que viram junto, junto. Né? Então, da onde vinha aquele broto embrionário, por que aquilo acontecia daquele jeito. E, na época, eu estava terminando o meu R3 e o Dr. Jaime Muharovski, que é um pediatra da Escola Paulista, montou um serviço no Hospital 9 de Julho. E o Hospital 9 de Julho tinha um serviço de cirurgia do aparelho digestivo que era do Pinotti, que inclusive foi na época do acidente com o Dr. Tancredo Neves. E eu ficava lá, né, dando a cobertura no serviço de cirurgia de pediatria do Dr. Jaime, eu fazia parte da cirurgia pediátrica ali, e eu ficava junto com os residentes do Pinotti. E um dia eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu não estou fazendo nada, eu posso ir lá
ver uma visita? Vá. E eles meio que... Porque o Dr. Pinotti era... Eu acho que hoje ele não sobreviveria sem algum processo. Ele era linha dura. Porque ele era foguete. Linha dura. E eles acho que fizeram da até... velha guarda era assim. E eles acho que fizeram até de sacanagem comigo, né? Era o Pinotti, o Wilson Polara, o Bruno Zilberstein e o Ivan Seconello. Nossa. O Carlos Domeni era há uns 3 anos na minha frente ali como residente. O Pinotti e o Seconello eu conheci. O Seconello era um grande cirurgião de esôfago. Sim. E o Bruno fazia muito a parte de gástrica, né? O Wilson era o deles todos o mais novo e era um cara que o Dr. Pinotti gostava muito dele. E aí eu me apresentei ali e caí meio que nas graças do professor. Olha que legal. E ele começou a me orientar, a me ensinar. Eu fiquei ali 2 anos com ele depois, né? Fazendo, né? Atendendo a cirurgia pediátrica ali, mas o tempo que eu tinha de folga, eu ficava no serviço, ficava com ele. Você vê a influência de um cara que tem uma aura, né? Pois é. Como é importante na formação Foi dos engraçado cirurgiões. que, assim, comigo, ele nunca foi grosseiro, sabe? Muito pelo contrário. Ele dava a sensação que eu tinha que ele queria que eu aprendesse. Ele falava, você vai aprender com o professor. Ele falava, ele me chamava, nem ele me chamava pelo nome. Ou ele me chamava de Zezinho, ou ele chamava de Jundiaí. Ô Zezinho, ô Jundiaí. E assim foi. E aí eu cheguei aqui em 87, 88. Nós tínhamos um serviço de cirurgia onde é hoje o Hospital Universitário. Quem atendia, quem era o chefe do serviço era o Roberto Anania de Paulo. Ele me convidou para fazer parte do serviço já como cirurgião geral e cirurgião pediátrico. E aí fui. Em 1990, teve a primeira cirurgia laparoscópica de cirurgia de vesícula no Brasil. Eu entrei nesse troço, nós estávamos na técnica cirúrgica, montamos o serviço de treinamento lá, e daí para frente foi a minha vida como cirurgião. Agora eu quero saber de você, quem foram os grandes nomes da tua vida? Eu já vi que o Pinotti foi um deles, mas eu quero que você dê os nomes para nós. É 1 minuto, não saia daí, já estaremos de volta com o Dr. Arthur para conversarmos sobre os grandes nomes que nortearam a carreira dele. É pai e bola, nós já voltamos. Estamos de volta com meu grande amigo Arthur Avelino de Oliveira, falando sobre sua carreira, falando sobre cirurgia, falando sobre aquilo que a gente mais gosta de fazer, né, Arthur? Sem dúvida. E eu te perguntei, e essa pergunta já foi uma pergunta provocativa mesmo, essa tem intenção de você dar os nomes. Você que é um cara que eu gosto, que eu admiro, um grande cirurgião, quem foram os caras que indenizaram esse período, foram aqueles caras que foram modelo para você, que te ajudaram, que você olha na sua história e fala assim, puxa, esse cara foi um ponto de inflexão na curva, sem esses caras talvez eu não tivesse chegado até aqui. Bom, uma pessoa muito importante, até eu tenho que, para que eu não me emocione aqui, não dê vexame em público, né? Mas foi meu pai, sabe? Meu pai como pessoa. Como cirurgião, pelo que ele fez, né? Sair da onde saiu, disposto a vir para uma cidade que ele não conhecia naquela época, estar solícito para atender as pessoas. Meu pai nunca foi um cara preguiçoso, nunca foi um cara que colocou dinheiro na frente da profissão dele. Meu pai atendia... eu lembro, vinha chofer de táxi em casa buscar meu pai para o meu pai ir atender as pessoas na residência. Olha só. E algumas vezes eu fui. E eu ficava, ele tinha uma maletinha, ele tinha um aparelho de pressão, ele tinha um termômetro com uma capa de ouro, até hoje eu tenho, termômetro de mercúrio. Senhora. Eu tenho até hoje, que tinha uma cobrinha com uma tampinha. Meu Deus assim. do céu, eu tenho isso guardado
no meu quarto. Foi uma pessoa assim que eu procurei me inspirar muito nessa coisa da profissão em si, como médico. Tá. Né? Como professor, como orientador, eu tenho um cara que foi muito bacana, o Dr. Plínio Campos Nogueira. O Dr. Plínio Campos Nogueira era casado com a irmã do Dr. Virgílio Carvalho Pinto. Tá. Virgílio Carvalho Pinto foi quem montou a cirurgia pediátrica no HC. Nossa, sensacional. E o primo Curti, que ficou depois junto com a carreira, Dr. Plínio Campos Nogueira, e depois veio o Gilberto Maxud, atualmente um cara que era da época, que hoje está aqui em Jundiaí, que está aqui no HU, que é uma pessoa também, que é o professor Baratella, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. São nomes que influenciaram muito acreditavam que eles viam em mim a pessoa que gostava, né? Que gostava da cirurgia, que queria fazer aquilo, né? O outro realmente foi o Dr. Pinotti, foi engraçado, né? Porque a gente tinha um pouco de medo dele, né? Ele era um pouco grosseirão. Ele era duro, né? E no fim ele me tratou muito bem, meio que parecia que ele tinha ali... Te apadrinhou, né? Ele parecia que ele queria que eu aprendesse para dizer que tinha aprendido com ele, sabe? Ele tinha muito isso também, né? Ele tinha um ego forte, né? O Roberto Anania, tá? É um cara que me recebeu aqui em Jundiaí muito bem, era muito amigo do meu pai, sempre insistiu comigo na carreira dentro da faculdade acadêmica. Logo que eu cheguei, ele me trouxe para trabalhar no serviço. Nós tocávamos, na época, todo o serviço de cirurgia o que era chamado na época Jundiaí Clínica, tinha mais ou menos, acho que umas 100 mil vidas na época, e nós fazíamos tanto a cirurgia pediátrica ali e a cirurgia geral, né, a cirurgia do aparelho digestivo. Tinha um cara também que já um pouco mais velho que eu, mas sensacional, que era o Barba, que era o braço direito do Roberto Anania, né? Dr. Eugênio Bueno, que me ajudou muito cirurgia de esôfago, um nome, né? Na época da vídeo. Porque o Dr. Eugênio, ele falava assim, viu? Porque como a gente tinha um centro de treinamento, então nós ficávamos lá depois operando esses porcos. Uhum. A coisa crema, aí eu não ia embora. O pessoal das empresas que forneciam material, eles ficavam ali montando as coisas, eu ficava operando porco. Eu não ia, eu ficava ali. E ele ficava, eu via que ele ficava de olho em mim, sabe? E aí depois ele vinha e falava assim, e aí, o que você está fazendo? Eu falei, doutor, eu vou ver se eu tiro essa vesícula aqui, porque fulano não tirou, não conseguiu, ficou aqui parado e tal. Vou mexer aqui na alça e tal. E ele ficava, falou assim, tá, vai mexendo aí. E a ponto de que, num determinado momento, chegaram para ele e falaram assim, olha, o doutor Erasmo Tolosa, que estava no HC, que era chefe da cirurgia da urgência, do trauma. Aí eles chegaram e falaram assim, Arthur, eu acho que você deveria ir para a cirurgia do trauma, desenvolver cirurgia laparoscópica no trauma, lá no HC, lá no serviço do Dr. Erasmo. Na mesma hora, o Dr. Eugênio virou e falou assim, negativo. O Arthur vai desenvolver cirurgia laparoscópica aqui do aparelho digestivo. De todo mundo, ele é o que tem maior habilidade que eu vi iniciando aqui o processo da cirurgia laparoscópica. Então, eu não esqueço disso. Quando ele falou isso, falou na frente de todo mundo. Sim. Entendeu? Olha a visão dele, já um cirurgião maduro, já ele enxergou, idoso, ele já estava vendo, né? Ele enxergou isso. Eu não tive a oportunidade de ficar muito tempo com ele, né? Porque ele operava bastante no Sírio e tal. Algumas vezes ele vinha para cá, fazia a gente sempre, né, coisa mais complexa, assim, que a gente pedia o auxílio para ele vir Mas o Roberto sempre foi um baita de um cirurgião, né? E eu devo muito também, principalmente na cirurgia aberta, aprendi muito com ele. Mas são os nomes aí que eu tenho para citar que fizeram com que
a minha carreira se inspirasse e que eu continuasse em frente aí. Depois tive a oportunidade de ter como colegas alguns que foram também muito bacanas, que desenvolveram bem a cirurgia laparoscópica. O Sérgio Hall é um deles, o Fábio Campos, que trabalhava com a doutora Angelita, de Jundiaí também. Enfim, graças a Deus eu sempre tive uma boa amizade. Marcelo, um grande amigo também, um bom cirurgião. Excelente. A gente sempre teve um relacionamento bom, ele sempre teve junto comigo, ele até muitas vezes me trazendo, o Marcelo gosta mais dessa parte acadêmica, né? Graças a Deus, eu fui uma pessoa abençoada com o dom de gostar da cirurgia, é visível isso. Sentir aquilo, né? A oportunidade que tive, só tenho que agradecer a Deus também, por estar naquele momento ali, nessa coisa do desenvolvimento de toda essa tecnologia. E talvez eu hoje penso, como nós comentamos, se realmente eu estaria disposto a enfrentar aí a cirurgia robótica. Não sei, eu ainda tenho um pouco de reticência, talvez precisaria ver os novos robôs que chegaram aí no mercado, para a gente pensar um pouco melhor sobre essa coisa da cirurgia robótica aí. Como nós comentamos, a gente não é contra, né? A gente não, sabe muito pelo que contrário, a gente só tem que pensar na relação custo-benefício, mas a gente tem que pensar, ainda mais num país. Num país e assim, numa situação em que com o preço de um robô, quantos milhares de laparoscopias você não pode estar fazendo, e o tempo, né? E o tempo. E para finalizar esse nosso papo, eu pergunto para você que planos de carreira você tem, um cara jovem ainda, um cirurgião brilhante, que planos você tem para futuro em termos de cirurgia, Arthur? Uma das coisas que eu como eu falei, né, é a cirurgia robótica, que é uma coisa ainda que eu fico ali. Tá para definir, né? Que eu tô para definir. Hoje eu assumi, né, eu fiquei durante muitos anos como coordenador do serviço de cirurgia do Hospital Paulo Sacramento, fiquei um tempo fora, eles me chamaram de novo, então nós estamos lá com essa nova administração, com esse novo grupo aí, né? Hoje meu foco está voltado no desenvolvimento da cirurgia ali dentro do hospital, com melhorias, com resultados, né? Eu montei um timinho bom, bacana. Tenho lá o meu grupo também, que a gente opera lá na Unimed, né? Mas, enfim, eu não tenho, assim, grandes... Você fala que eu sou novo, eu acho que a carcaça parece, mas... Não, a Arthur, idade... Não, Arthur, você tem minha idade, não fala isso não. Eu não vou nem falar a minha idade. Pelo amor de Deus, nós somos mais ou menos da mesma época, não fala um troço desse não. Porque eu não sei. Eu acho que hoje eu tenho me consumido muito, né, essa estruturação do serviço ali, né? Então pode ser que daqui a um tempo eu possa delegar, né, para o pessoal do grupo fazer o que hoje faço, né, no sentido da coordenação. Eu tenho alguns nomes ali de pessoas que estão ao meu lado e talvez eu pense nessa história do desenvolvimento da cirurgia robótica, mas com outro perfil. Eu acho que deve chegar com robôs mais acessíveis. Acessíveis. Isso, eu acredito. E talvez com mais tecnologia incorporada, que facilite mais o manuseio. Eu acredito mais. Ainda está nisso. muito artesanal, né, Arthur? Muito caro e muito artesanal, né? Mas com certeza esse é um setor que vai evoluir. Eu tenho quase certeza. E que com certeza vai impactar muito a cirurgia dos próximos anos. Eu acredito. Arthur, eu quero muito agradecer a tua presença. Imagina. O papo delicioso. Eu que agradeço. Nossa, foi muito bom. Eu aprendi pra caramba com você aqui. Que bom. E tenho certeza que todo o nosso público... Espero que tenham gostado, né? Na vida a gente tem que encarar sempre os desafios, né? Mas com serenidade, com humildade, com respeito ao próximo. É isso aí. Estivemos com Arthur Avelino Vieira de Oliveira falando sobre cirurgia abdominal no século XXI. Você aprendeu muito, eu também. Tenho certeza que todos nós gostamos muito desse programa. Canal 25 ou 525,
Net é o seu encontro semanal com a saúde no Med Saúde. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.